Eu entendo muito bem as pessoas que falam que elas já sabem muitas palavras, que têm um vocabulário grande até, mas sempre que elas tentam ler alguma coisa, vão assistir alguma coisa, sempre tem ainda palavras que elas não sabem, sempre tem alguma coisa ali, né, para limitar ali o entendimento de quando será que eu vou ter um vocabulário grande o suficiente para entender tudo? E isso é uma coisa que assim, você pode até ficar tranquilo porque acontece com todo mundo, mas tem uma forma de se livrar disso, tá? Senão as pessoas não chegariam finalmente lá na fluência, né? Tem um jeito, tá bom? Você só tem que entender, tem que ter uma explicação para isso, né? Claro que tem. E eu vou te dar essa explicação nesse vídeo. Vou te mostrar que é fácil, tá? Se livrar disso, ó, fica com isso na cabeça. Até lá no final do vídeo, lá no finalzinho, eu vou te mostrar que é fácil, tá bom? Acabar com esse problema, só que precisa ter o vídeo todo, né? Pra ter a explicação. Então é o seguinte, nesse meio existem dois grupos de pessoas, na verdade, tá? O primeiro grupo são aquelas pessoas que elas só querem ter o vocabulário essencial. Que a pessoa só quer aprender ali, eu quero saber quais são as 1000 palavras mais usadas do inglês, porque daí, que são assim, né, a maioria dos textos, dos diálogos, dos filmes vão ter essas palavras, então eu quero saber esse vocabulário, né, pra daí eu vou conseguir entender os filmes, tá tudo pelo contexto. E assim, tem esse grupo, né, e tem o grupo de pessoas que tem um vocabulário grande, que já sabe bastante palavras, já aprendeu coisas assim, mais detalhadas, tudo. Só que parece que nunca o vocabulário dela é o suficiente. Parece que sempre tem que ter mais, sempre tem palavras que ela não sabe e que nunca, né, vai ser o bastante. Então, vou começar falando aqui do primeiro grupo de pessoas, do vocabulário básico, né, do vocabulário essencial, dessas 1000 palavras mais usadas, e que, na verdade, nessas pessoas que querem aprender isso, assim, se a gente for falar das 1000 palavras mais usadas, que são ali as palavras que mais aparecem nos textos, mais aparecem nos diálogos, nas séries, filmes, né? Isso existe. Só que se você for querer aprender esse vocabulário, querer conquistar só esse vocabulário essencial, segue aqui comigo a linha de raciocínio, que você vê que não faz sentido, vou pegar uma lista das palavras mais usadas, que são ali, né, as que realmente mais aparecem, que vão se repetir a toda hora. Qualquer coisa que você vai ver vai estar se repetindo essas palavras. Só que não faz sentido você pegar uma lista e aprender elas. Porque, pensa comigo, se essas são as palavras, né, as essenciais ali, que mais aparecem nos principais textos, nos principais diálogos, então faz mais sentido você pegar os textos mesmo, peguem textos ali mais básicos, mais simples até, e estudem os textos. Porque se você for só pegar essas palavras básicas, na verdade para qualquer palavra que você for querer aprender, você quer aumentar seu vocabulário, mas qualquer palavra que você for aprender, você aprender a lista, você aprender ela solta, não faz sentido nenhum, porque às vezes a palavra tem mais de um significado, ela não vai estar dentro de um contexto, ela não vai ter a gramática ali envolvida para ordenar ela, porque às vezes é uma palavra que está lá no presente, só que tem no passado também, tem no particípio, né, tem vários tempos verbais, então faz mais sentido, pensa comigo, se essas palavras, elas são as que compõem, né, 70, 80% da maioria dos textos, da maioria dos diálogos, então se você pegar o texto em si, né, vários textos ali para estudar, você vai aprender essas palavras, porque elas, em tese, estão ali, elas vão sempre estar ali se repetindo nesses textos. Só que daí o ponto é que se você quer aumentar o seu vocabulário, né, ter esse vocabulário essencial, e você aprender com os textos, você não vai estar aprendendo só palavrinha solta, você vai estar aprendendo a palavra no meio de um contexto, né, você vai estar aprendendo a palavra já no meio de uma frase, e você vai ter a gramática, que vai estar ali envolvendo a palavra, e isso vai vir meio que de bônus para você, né? Você vai aprender bem mais coisas. Você vai ter contexto, você vai ter a frase inteira, você vai ter maneiras de falar coisas já nesse texto e de bônus vai vir a gramática, porque o inglês tem que funcionar de algum jeito e a lógica do inglês vem da gramática. Tá, mas e aí aonde que eu encontro esses textos, essas coisas assim para estudar? Como, né, que eu faço para estudar e aprender? Um material muito interessante para se aumentar o vocabulário no geral, tá? Independente se você é basiquinho, se você já é avançado, para qualquer um desse vídeo que quer aumentar o vocabulário, uma dica muito boa são os Graded Readers, tá bom? Os Graded Readers são livros nivelados. Nivelados assim em nível de complexidade de vocabulário. Por exemplo, tem os nível 1, né, que são ali tem o A1, tem o A2, depois tem o B1, tem o B2, é os níveis em inglês mesmo. Só que daí você pega, por exemplo, você tá ali no comecinho, só que é o básico. Pega ali livros A1, né, que daí você não vai ter lá o livro A1, que vai ser o mais simplesinho, uma historinha curta, um livrinho bem curtinho, não é livrão. Então lá vai ter o vocabulário mais básico, mais simples. E aí você lê lá
4 livros A1, depois lê 4 livros A2, 4 livros B1. E aí você vai ver, né, os primeiros 4 que você pegar, 4 historinhas, são mini textinhos. Você já vai ter várias dessas palavras principais, os vocabulários principais, essenciais. E nos próximos textos você vai lendo, você vai ver que essas palavras vão se repetindo. Você vai já pegar a gramática, você já vai ver a versão no presente, a versão no passado, a versão no particípio, já pegando ali vários contextos diferentes de uso. Então é bem mais interessante você estudar assim. E se você quer um material, os Graded Readers são muito bons, tá? Tem um site, eu vou deixar o site aqui embaixo, que tem Graded Readers grátis, tá? Porque eles são, assim, materiais meio caros de se conseguir. Então eu vou estar deixando aqui, tá? Que é um site muito bom que tem Graded Readers muito bons. E de resto, pra gente finalizar esse tópico, partir para outro grupo de pessoas, né? Mais uma dica ali para quem quer ter esse vocabulário essencial, esse vocabulário mais útil, que talvez não é o maior vocabulário do mundo, mas é o vocabulário que você vai conseguir entender ali a maioria das coisas, que é você aprender com séries do dia a dia, que é o que eu sempre falo aqui, na verdade, já falei muito isso, que é assim, por exemplo, né, se você pegar ali para estudar a mesma série Todo Mundo Odeia o Chris, né, você vai aprender, digamos que você quer maratonar a série Todo Mundo Odeia o Chris, que é Everybody Hates Chris, em inglês, e você vai aprender, estudar mesmo todos os episódios. Quando chega lá no último episódio da série, você tem várias temporadas, tudo lá no último episódio, você já vai ter aprendido um monte de coisa, vocabulário de dentro de casa, vocabulário de escola, vocabulário de trabalho. Você vai ter, porque é coisa de dia a dia, que a gente está sempre em contato. Aí digamos que você maratona, né? Você assiste todos os episódios, estuda, aprende o que é cada coisa que eles falam em cada episódio. E assim, série do dia a dia que eu tô falando é isso, né? Tem Todo Mundo Odeia o Chris, tem Friends. Por que muita gente aprende inglês com Friends? Porque é bastante coisa do dia a dia, assim, casa, trabalho, escola, casa, trabalho, escola. E tem várias outras séries. Se você conhece mais séries boas que são nesse estilo, pode comentar aqui embaixo, tá? Mas isso aqui é um vocabulário essencial, que não é uma coisa assim, nossa, tão gigantesca, mas que é o suficiente para você entender a maioria das coisas, talvez não 100%, né? Mas você vai entender bastante ali. O que vai faltar você vai pegando pelo contexto, digamos assim, né? Da maioria dos livros, maioria dos filmes, essas coisas. Você quer um vocabulário essencial. What do you think you're going to do? What do you think you're going to do? Why did you get rid of it? Why'd you get rid of it? Se você sempre quiser entender como o inglês falado soa tão rápido e tão conectado, eu posso te ensinar. Eu criei um material completo que te ensina desde o mais básico até o mais avançado sobre as conexões do inglês. E nele eu explico tudo, como que cada palavra é conectada na outra, por que cada letra some, por que aquelas frases gigantes viram frasezinhas tão curtas quando falado rápido. Então com esse material você vai deixar de vez de sofrer com esse inglês rápido e conectado e vai passar a dominar tanto a fala mais tranquila e natural do inglês, quanto o entendimento de quando um nativo fala inglês rápido e conectando uma palavra na outra. E se você se interessou por esse material, vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo para você acessar ele. Dá uma olhada lá. E agora vamos falar então daquele grupo de pessoas, né? Agora é outra coisa, aquele grupo de pessoas que assim, que estudou bastante inglês, aprendeu bastante palavra, tem um vocabulário grande, ou pelo menos acha que tem um vocabulário grande, só que sempre tem aquela sensação, quando vai consumir inglês, né, assistir, ler alguma coisa, que sempre ainda tem palavras que ele não sabe. Sempre, direto, ainda fica aparecendo várias palavras que ele não sabe, daí vê uma palavra lá numa frase, que daí já não entende a frase, já não entende o contexto, já faz ele ficar perdido. E para esse tipo de pessoa, qual que é a sacada? Primeiramente, que você vai ter que realmente estudar com materiais um pouco mais complexos, né? Não igual outro grupo que eu falei, que você pega lá Graded Readers, vai pegando no comecinho. Não, tá? Sériezinhas do dia a dia, não. Você vai ter que realmente pegar e estudar coisas mais complexas. Livros maiores, com histórias, tipo o livrão do Harry Potter, filmes mesmo, séries mais complexas. E realmente estudar, né? Porque, assim, muita gente pensa que o tanto de palavras você precisa saber, o tanto que você precisa ter de vocabulário é pequeno. Mas não, tá? Para você realmente entender bem inglês, ter um vocabulário bom em inglês, você precisa saber milhares de palavras, tá? Mas são milhares mesmo. Assim, tem um estudo, vários estudos que as pessoas fazem, calculam, né? Fazem, né? Eu falei fazem. Que as pessoas fazem, né? E tem artigos também que dizem que para você entender bem inglês, ser uma pessoa fluente que entende, você precisa saber em torno ali, é uma média, né? De 10.000 palavras. Tá?
Então, em torno disso, é mais ou menos isso que você precisa para entender bem, assim, tudo que você for pegar sem entender. Se você quiser ser um proficiente no inglês, você quer ser um mestre no inglês, ainda precisa de 15 mil para mais. E aí, o que muita gente quer, né? Muita gente vai atrás assim, dos vídeos, que nem esse. Até talvez você esteja aqui atrás de, por exemplo, uma solução milagrosa, né? Um segredo, um macete para aprender mais palavras, para aumentar mais e mais o vocabulário. Só que a verdade é que em inglês, o vocabulário, as palavras se aprendem de uma em uma, tá? Não tem assim um segredo, um macete, uma coisa que as pessoas diferentes aí fazem. Não. Os poliglotas, bilíngues, quem realmente se torna fluente, tem que aprender as palavras de uma em uma. É assim mesmo, tem que aprender, se familiarizar, entender bem cada palavra de uma em uma. Então, assim, é complicado, tá? No começo tem um processo, né? Você começa com textinhos mais básicos, tem os graded readers, mas você pode ser texto, só texto de historinhas mais bestas. Depois você vai para textos um pouco mais complicados, textos mesmo. Depois você vai para histórias de livros. Aí você já parte para séries, essas coisas, tá? E vai subindo o nível. Conforme você vai subindo, seu vocabulário vai aumentando, e aumentando, e aumentando. E as palavras vão indo de uma em uma. Só que agora, ó, lembra que lá no começo do vídeo eu falei que é fácil, né? Não tá parecendo fácil. Mas lá no começo eu falei que é fácil, na verdade, se livrar disso. Porque realmente é. E eu vou te mostrar. Você precisa, eu acabei de falar, que você precisa de 10 mil palavras, né? Em torno de 10 mil palavras para você conseguir entender bem. Só que, se você for ver, vamos fazer uma estimativa. Muita gente, né, tem uma visão errada do inglês. Para você aprender inglês é um novo idioma, uma nova língua. É uma coisa que demora para aprender, é uns anos aí. Mas também não precisa ser tanto igual qualquer curso que você for fazer aí, aqueles cursos de rua mesmo, tal, que fica na avenida, né? É curso de 5 anos de duração. O mínimo que vai ter 4, né? Mas a maioria é 5 anos. Só que a gente nem precisa chutar tão alto assim. Para você ver como que é fácil, digamos que você vai estudar inglês por 3 anos. Vamos só chutar 3 anos. E você precisa, né, aumentar seu vocabulário, aprender as palavras de uma em uma, igual eu citei. Então vamos dizer que por dia, cada dia, você aprende só 10 palavras novas. 10 palavrinhas novas só por dia que você se dedica a aprender. Então você tem 3 anos para aprender inglês, né, ao todo, ser fluente. Vê como é que é simples. 10 palavrinhas só. Um ano tem 365 dias, né? Aí, se a gente pegar aqui, eu vou pegar a calculadora para vocês. Um ano tem 365. Então, a gente pega 365, multiplica por 3, que dá 1095 dias ao todo, em 3 anos. E em 1095, cada dia você faz 10, então vezes 10 dá 10.950 palavras que você vai aprender em 3 anos. Então, se cada dia você estudar ali e aprender só 10 palavrinhas novas, não precisa ser mais do que isso. Em 3 aninhos só, bem menos tempo do que em um curso de inglês que você faz 5 anos e nem sai de lá fluente, em 3 anos você vai conseguir ter o vocabulário necessário para entender de tudo. Quase 11 mil palavras, né? Dá pra gente até dizer que, assim, em alguns dias ali você não tá muito bem. Em alguns dias você tirou uma folguinha, em alguns dias você tá de saco cheio, você não estudou. E dá pra até cortar uns dias fora, e daí, né, de 11 mil palavras, desce pra 10 mil. Deu na mesma, né? Você conseguiu em 3 anos, fácil. É fácil, né? Só demanda tempo, e é de uma em uma. 10 palavras por dia você consegue. Então, no fim das contas, né, você precisa entender que é assim mesmo, todo mundo tem essa sensação, tá? Porque o seu vocabulário, ele não é grande o suficiente, tá? Não é ainda. Você estuda, aprende um monte de palavras, não é grande o suficiente. Às vezes você esquece, mas esse lance de esquecer, é bom você usar aqueles programinhas de repetição espaçada, tipo o Anki, tem o Quizlet, alguns, assim, Memrise, esses aplicativos e programas, sabe, né? E esses realmente ajudam. Esses poliglotas, esses estudiosos, a maioria deles utilizam esses programas, tá? Então é uma coisa séria que realmente ajuda nessa parte de memorizar. E vai ter, assim, não é todas as palavras que você vai lembrar. Em inglês é uma constante luta entre esquecer e lembrar, esquecer e lembrar. Então fica tranquilo, com todo mundo é assim, a gente esquece, algumas lembra de outras, com todo mundo é assim, a gente assiste as coisas, lê as coisas e sente que sempre está faltando vocabulário, mas é porque você precisa ainda aumentar mais, precisa mais e mais, além do que você acha que já tá bom, porque inglês é uma coisa que realmente demora, uma coisa que realmente precisa de muitas palavras,
tá? E sempre a pessoa que tiver mais vocabulário vai ser ali a que vai se dar melhor, né? Se sair melhor. Até porque você pegar uma pessoa que tem bastante vocabulário, mas é fraquinho em gramática, e daí já pegar outra pessoa que sabe muita gramática, mas tem um vocabulário baixo, a pessoa que tem bastante vocabulário, ela vai se sair muito melhor na maioria das situações. Então, isso é uma coisa importante. Que se você tem essa sensação, é porque você precisa continuar aprendendo, é tipo fé, né? Você precisa ter fé, que vai chegar uma hora que esse problema vai realmente se resolver. Bom, eu realmente espero que tenha ficado muito claro para vocês, tá bom? E ainda, gente, qualquer dúvida, qualquer questionamento, comenta aqui embaixo, tá? Esse vídeo foi realmente para esclarecer, porque não tem como fugir disso, tá? Se queria uma solução milagrosa, um macete, um segredo, é assim, tá? É o básico que é o que realmente funciona. Então qualquer dúvida, qualquer opinião que você queira acrescentar, algo que você fez e faz, deixa aqui embaixo. Não esquece de também deixar o like, tá? O botão de curtida aí e se inscreve aqui, tá? Pra sempre você estar acompanhando os vídeos, que senão o YouTube não vai te entregar mais vídeos não. E por enquanto foi isso, né? Esse foi o vídeo, gente. Eu vou ficando por aqui então. And I'll see you in the next video. See ya!